Olá, me chamo Eveline e vou falar um pouquinho sobre o artigo do Fábio Guedes Gomes, que tem o título Conflito Social e Welfare State, Estado e Desenvolvimento Social no Brasil. O autor ele busca fazer uma investigação histórica sobre a luta de classes, o desenvolvimentismo e a subordinação do social ao econômico. O autor vai ter, então, ele tem o objetivo de discutir os conceitos básicos do Estado de bem-estar social e sua relação com a construção da proteção social no Brasil entre 1930 e 1970. Então, a tese principal do autor é de que no Brasil a luta de classes não foi profunda o suficiente para consolidar um welfare state universal, sendo o Estado um agente que se antecipou e reprimiu movimentos sociais para garantir a expansão capitalista. Então, já no segundo capítulo, o autor ele traz a definição de welfare state como um conjunto de serviços e benefícios universais promovido pelo Estado para garantir a harmonia entre mercado e estabilidade social. Então, a equação, né, dessa estabilidade seria forças de trabalho, mais garantia de sobrevivência, que resultaria no welfare state, que seria uma harmonia institucional que protege a sociedade dos efeitos mais severos do mercado. Então, os indivíduos e suas famílias estariam protegidos, criando-se assim um padrão mínimo de vida garantido por lei. Aqui o autor traz as primeiras experiências do welfare state que ocorreram na Alemanha e nos Estados Unidos. A experiência alemã ela data de 1880, mais ou menos, e as ações, né, promovidas pelo governo, então, foram leis de seguro-saúde, acidente e pensões. O objetivo, então, da lei foi que os trabalhadores cooperassem com o complexo militar industrial e, assim, evitassem revoltas. Já a experiência norte-americana, ela data de mais ou menos 1930, e a ação implementada pelo Estado, né, foi a de seguro-desemprego e alguns auxílios, né. Essas ações elas vieram de Franklin Roosevelt. Então, o objetivo dessa ação foi salvar o próprio capitalismo, né, do colapso econômico, formando um Estado-providência liberal. Na sequência, o autor ele fala um pouco sobre as experiências do pós-Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, né, nesse período, o estado de bem-estar social ele está bem consolidado, né, e é um período marcado pelo pleno desenvolvimento das estruturas de seguridade social ao redor do mundo. O autor ele traz 4 tipos de estados de bem-estar social, designados da seguinte forma: laissez-faire, do mercado, onde esse estado de bem-estar social é mínimo, né, onde o Estado, então, fornece benefícios mínimos para pessoas de baixa renda. Né? Então, como exemplo, a gente teria os Estados Unidos. O Estado social-democrata, que seriam serviços universais baseados na solidariedade e cidadania. O exemplo seria a Suécia e a Dinamarca. Compromisso estatal. Aqui o Estado ele é forte, né, e ele tem foco na segurança e estabilidade. Então, como exemplo, o autor traz a Alemanha. E o estado de bem-estar social híbrido, que é bem específico e ocorre no Japão, tá? Onde coexistem tanto o laissez-faire, né, quanto o compromisso estatal.
né? Temos um Estado forte e também com benefícios mínimos para pessoas com baixa renda. Então, na sequência, o autor ele aborda um pouco a questão dos conflitos e das lutas de classe. Aqui o autor tenta entender, né, qual a teoria por trás do welfare state, né? O autor ele corrobora, né, com a ideia de Navarro, em que o welfare state é um triunfo da classe trabalhadora e resultado de intensos confrontos sociais, né? Então, ele é resultado da luta dos trabalhadores e ele só é estabelecido em decorrência dessas lutas. Já existem outras correntes, né, que divergem um pouco desse conceito, como a escola de Frankfurt, que entende, na verdade, que reformas e revoltas são instrumentos da classe capitalista para legitimar o sistema e integrar trabalhadores, né? Então, legitimando a sua hegemonia e assegurando o controle sobre o processo produtivo. Já há uma outra corrente que, na verdade, entende que o estado de bem-estar social ele viabiliza o consumo de massa necessário à produção fordista. Ou seja, para que a máquina do capitalismo funcione, é necessário que o Estado forneça um bem-estar social mínimo para as pessoas consumirem, né, esse tipo de sociedade. No capítulo 5, o autor ele fala, então, especificamente do Brasil, né, e as lutas sociais e o welfare state no Brasil. O autor ele traz, né, que o período de 1930 a 1970 é de um desenvolvimentismo burocrático. A estatização da luta de classes, né, o Estado ele incorpora o conflito e cria o sindicalismo oficial vigiado para evitar rupturas. Ou seja, na era Vargas, né, a criação dos sindicatos de forma regulamentada, né? Então, o Estado ele toma parte, né, nessa luta de classes. Então, o autor ele identifica, né, que os trabalhadores brasileiros à época eram subdivididos em dois grupos, os incluídos e os excluídos, né? Então, havia uma fragilidade operária, né? Havia um baixo poder de barganha dos trabalhadores e repressão estatal, né? Por conta da ditadura militar, que também vigorou na época. Os trabalhadores incluídos eram as categorias urbanas, né? Específicas e sindicalismo oficial, né? Controlado pelo Estado, como já disse. Então, recebiam benefícios focados e parciais. Já os excluídos seria a grande massa, né, de trabalhadores rurais, informais e marginalizados, completamente fora do sistema de proteção social durante a maior parte do século XX. Então, a política social, até então, era um instrumento de controle da força de trabalho, somente, né? Não se tratava de um direito universal de cidadania. Então, após a ditadura ali, na redemocratização, há um sonho, né, de uma Constituição Federal cidadã, né, de bem-estar social, e assim foi feito, né? No entanto, né, frente à crise da dívida e à inflação que o país enfrentava na época, o Estado ele prioriza o capital privado em vez do bem-estar social. Então, por mais que a gente tenha a Constituição Federal, a lógica
econômica global, naquele momento, também mudava de direção, né? Acabou ocorrendo um desmonte estatal, governos neoliberais promoveram privatizações e cortes em políticas públicas a partir dos anos 90 no Brasil, né? Então, se incorporou uma nova lógica, né, de privatizações, descentralização e redução drástica do papel do Estado, né, o papel social do Estado, frustrando o projeto de Seguridade da Constituição de 1988, né? E exemplos mais recentes são a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, que já teve diversas, né? A mais recente de 2019, que acaba atacando esses direitos, né, universais e que configuram, né, esse estado de bem-estar social. Então, o autor ele finaliza, né, o artigo dele, na verdade, com um questionamento: o que será de nós como nação? Então, o autor ele aborda, né, essa questão atual de adoção do modelo liberal de mercado com foco em descentralização, privatização e flexibilização. A subordinação econômica, né? A mercantilização da vida, condições de bem-estar transformadas em produtos comprados no mercado por quem tem poder aquisitivo, né? Os direitos universais, saúde, educação e previdência como direitos garantidos pela Constituição ficam esvaziados, né? Na verdade, eles passam a ser oferecidos pelo mercado. Então, o Estado hoje ele atua primariamente como um garantidor da expansão dos mercados privados, né? Ao faltar, né, como um agente que fornece esses direitos universais, eles dá espaço, né, cede espaço para o mercado, o faz. Então, a perspectiva do autor é de dificuldade de vislumbrar um welfare state efetivo, enquanto o Estado atuar prioritariamente como o guardião, né, dos lucros privados, né, ao agir, né, de forma sempre a evitar a ruptura social, né, impedindo reformas e revoluções por parte das classes trabalhadoras no Brasil, né? Então, ele não deixa que a população tenha força o suficiente para promover rupturas na sociedade. Acho que é isso. Agradeço a oportunidade e espero ter contribuído com esse texto do Fábio Guedes Gomes.